Boa noite, queridos. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Amém? Quantos foram encontrados e continuam sendo encontrados pelo amor de Deus? Amém? Antes de entrar na palavra, quero te convidar a fechar os teus olhos mais uma vez. Quero fazer uma oração. Quero te convidar a fazer essa oração junto comigo, abrindo o seu coração ao Senhor, aquilo que Ele quer falar com você nessa noite, que você possa estar sensível à voz do Espírito Santo. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela tua presença neste lugar. Como é bom, Senhor, poder te servir, como é bom, Senhor, poder estar na tua casa, como é bom, Senhor, poder ouvir a tua voz. E nessa noite, Pai, nós queremos abrir o nosso coração para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós queremos abrir o nosso coração, Senhor, para ouvir a tua voz, estar sensível à tua voz. Pai, que nós possamos, Senhor, absorver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite. Pai, porque temos sido desafiados a andar um novo tempo, com experiências com teu Espírito Santo. E esse é o desejo do nosso coração nesta noite. Ter experiências com teu Espírito Santo. Desejamos, Espírito Santo, vem neste lugar. Continue falando, ministrando aos nossos corações. Fortalece as nossas vidas nesta noite. Nos encoraja, nos impulsiona a viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Não deixe que o tempo passe diante de nós, não deixe que o tempo passe diante de nós sem fazermos nada. Mas, Senhor, nós queremos escrever a história junto com o Senhor. Nós queremos estar sensíveis à voz do teu Espírito Santo e a caminhar contigo todos os dias. Obrigado, Jesus, pelo teu amor que nos alcançou. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Querido, semana passada eu falei sobre a autoridade suprema do Espírito Santo. Quando nós damos o lugar de autoridade na nossa vida ao Espírito Santo, quando nós honramos o Espírito Santo nas nossas vidas, o sobrenatural acontece. Sobrenatural nem sempre é um milagre, algo ali que você está precisando naquele momento. Mas o sobrenatural é aquela experiência que você tem com o Senhor. Aquela experiência que você tem em ouvir a voz do Senhor. E vimos na semana passada que algo novo sempre acontece. Ou para algo novo acontecer, o Espírito Santo precisa estar no meio. O Espírito Santo precisa ser honrado. Ele precisa ter um lugar de autoridade na nossa vida. Ele precisa ter um lugar de autoridade, a autoridade suprema na nossa casa, na nossa família. Muitas vezes nós perguntamos, mas por que nada acontece? Por que não o sobrenatural não acontece? Por que os milagres não acontecem? Por que a gente não vê as coisas acontecendo? É porque na maioria das vezes nós não temos honrado o Espírito Santo. É porque na maioria das vezes nós não temos dado autoridade para o Espírito Santo na nossa vida. A gente vai na igreja, a gente ouve sobre a autoridade, a gente ouve sobre o Espírito Santo, a gente ouve sobre o Senhor e a gente sai no domingo desafiado a viver isso, impulsionado a viver isso, em dar este lugar de autoridade. Mas quando chega no nosso dia a dia, parece que aquilo que nós ouvimos, aquilo que fomos impulsionados, não penetrou no nosso coração e a gente acaba esquecendo de dar lugar para o Espírito Santo. A gente deixa com que as situações, a gente deixa com que as circunstâncias ocupem o nosso coração, ao ponto de muitas vezes a gente não ouvir, não estar sensível para aquilo que o Espírito Santo está falando, aquilo que ele está fazendo. Então, se você quer ver resultados sobrenaturais, se você quer ver o Espírito Santo agir na sua vida, dê espaço a ele no seu dia a dia. Não é nenhum domingo, não é nenhum culto, não é nenhum tempo de adoração que o Espírito Santo vai agir. Claro, ele está neste lugar, ele age nos nossos corações. Mas o Espírito Santo também quer agir no seu dia a dia. O Espírito Santo quer agir lá na sua casa, lá no seu trabalho, no seu coração, durante a sua semana. Sabe, queridos, nós precisamos dar este lugar
de autoridade para o Espírito Santo nas nossas vidas. E no domingo passado, né, dia 15 de maio, foi um domingo em que nós registramos a nossa história. Foi um domingo que nós marcamos a nossa história lá em casa. Eu peguei, né, eu tenho colocado lá o dia 15, que foi domingo passado. Eu entendo, para nós foi como um divisor. Nós vamos ver o antes do dia 15 de maio de 2022 e nós vamos ver o depois do dia 15 de maio de 2022. Mas talvez esteja falando, mas pastor, eu vim no culto, mas foi um culto abençoado, foi um culto cheio da presença de Deus, mas parece que não foi nada assim tão diferente. E eu quero dizer algo a você nessa noite, te animar e dizer, foi totalmente diferente. Porque o que eu disse a semana passada, e vou continuar falando isso sobre hoje, aquilo que o Espírito Santo quer fazer na minha e na sua vida, não tem a ver com um dia de culto, não tem a ver com uma oração que nós fazemos, não tem a ver com apenas um momento que nós temos na presença de Deus, mas tem a ver com algo que Ele vai gerando dentro do nosso coração, tem a ver com uma construção que Ele vai fazendo, tem a ver com um tempo, né, que precisa de um começo, para algo que Ele quer fazer, aonde Ele quer nos levar. Nós nunca vamos chegar aonde Deus quer que nós, no ápice daquilo que Deus tem para as nossas vidas, achando que de um dia para o outro, sem ter aquela busca, sem ter aquela presença, que isso vai acontecer. Não vai. Deus, Ele vai num processo gradativo, ajustando o nosso coração, ajustando a nossa vida para aquilo que Ele quer fazer. E queridos, e eu com toda certeza no meu coração, e eu quero te animar nessa noite, o dia 15 de maio de 2022, foi um dia histórico para a nossa casa, foi um dia histórico para esta casa, porque algo novo se começou, uma geração começou a acontecer algo diferente numa geração, e nós cremos em algo que Deus quer fazer, aquilo que Ele quer construir nas nossas vidas, aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas, nesta casa, naquilo aonde Deus quer nos levar, aquilo que Ele quer fazer. E eu quero falar um pouco hoje sobre o poder do Espírito Santo. Eu quero construir algo com você nessa noite. Eu vou precisar falar um pouquinho rápido para dar tempo de falar tudo que precisa falar, né? Então você vai precisar acompanhar aí rapidinho. Quero sugerir a você a anotar os textos, se você está com o seu celular, a anotar os textos, né? A gente vai projetar, o pessoal vai projetar os textos, mas anote os textos para que você possa ler com calma depois, na sequência nós vamos colocar aqui, porque eu quero construir algo com você eu quero construir algo com você hoje, algo que naquilo que Deus quer fazer no nosso meio, aquilo que Deus quer fazer através da minha e da sua vida. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, Deus quer fazer a história junto com você e através de você. Continua falando, a história de Deus não é para você, mas é através de você. Sabe, queridos, isso nós precisamos entender, porque às vezes a gente acha que, não, eu quero que Deus faça para a minha vida. E quando você quer que Deus faça para você, você não vai chegar a lugar nenhum e nada vai acontecer. Porque o que Deus quer fazer, Ele quer fazer através de você. Deus está chamando os seus trabalhadores para escrever a história através das mãos dos seus trabalhadores. E isso tem a ver comigo e com você. Então, eu quero trazer aqui, né, construir o que Deus quer fazer conosco através do poder de Deus. Nós vemos que a história, né, começa com a criação, e a gente vê que Deus cria o homem para ter um relacionamento com Ele. E a gente vê na história que Adão peca, e ele quebra esse relacionamento. Ele quebra aquela intimidade com Deus, né? E quando eles caem no pecado, Deus começa a colocar em prática, então, o plano da redenção para o homem. A gente sabe, ao ler a história, ao decorrer da história, Deus levanta Abraão, dizendo que ele seria pai de multidões, que as famílias da terra seriam abençoadas nele. E de Abraão vem uma descendência que se torna uma nação, se torna a nação de Israel.
E ali eles estão no Egito, eles estão presos ali como escravos no Egito. Eles entraram no Egito como pessoas livres, mas a proporção, né, foram se multiplicando ali naquela terra, até que chegou um faraó e colocou aqueles judeus, aqueles hebreus como escravos. E ali ainda Israel não era uma nação, eles eram apenas de uma família que se tornou um povo escravo. E então Deus resgata este povo, Deus resgata toda esta família de Abraão, né? Ele resgata esse povo para se tornar uma nação, e agora se tornando a nação de Israel. E quando o povo, os hebreus, eles saem do Egito, eles vão para o deserto. Deus levanta Moisés como libertador. Moisés leva este povo do Egito para o deserto, em direção ao caminho da terra prometida. E você sabe que neste tempo, você conhece a história, você ouviu, né, sabe que aconteceu lá as 10 pragas sobrenaturais, em que acontecia tudo de ruim para o lado do Egito e do faraó, e o povo de Deus era guardado. E para mim, uma experiência máxima desses milagres é quando eles chegam diante do Mar Vermelho, e aquele mar se abre e eles atravessam, uma multidão, mais de 1 ou 2 milhões de pessoas, atravessam aquele mar em terra seca. Porque as águas, deve ter sido uma doideira, né? Uma parede de água se levantando, e aquele povo passando. E tantos outros milagres acontecendo, o maná que caía do céu, a água que brotava da rocha. Enfim, aquele povo experimentou muitos milagres. Eles viram o poder de Deus ali, tamanho era o poder de Deus, que ao a gente olhar para a história, a gente olhar para os textos anteriores, tirando a criação, que nós vemos algo sobrenatural de Deus, a gente não vê milagres tão grandiosos até este tempo. A gente não tem um milagre ali. Lógico que tem histórias importantes, tem ali Noé sendo guardado, sendo preservado, enfim, outras histórias que acontecem. Mas um milagre onde o povo, eles experimentam aquele sobrenatural de Deus. Até então eles não tinham experimentado. E ali no deserto acontece. E olha que interessante, então, quando Deus tira o povo de Israel do Egito, em direção à terra prometida, antes de ir para a terra prometida, eles estão no deserto. Deus chama Moisés e fala: Moisés, é o seguinte, vem cá, chama todo esse povo no pé do monte, que eu quero me revelar a eles. Porque até então Deus tinha se revelado a Moisés, lá na sarça ardente, era Moisés que ouvia a voz do Senhor. Então Deus queria se revelar. Então Deus reúne a congregação ali, ele pede para o povo se santificar, ele pede para o povo estar ali limpo diante de Deus, porque Deus iria se manifestar ali. E aquele povo chega no pé do monte. E Deus então se revela para o povo, e ele mostra qual era o desejo de Deus, qual era o seu desejo para aquela nação. Eu quero ler com você Êxodo capítulo 19, do versículo 3 ao versículo 6. Diz assim: logo Moisés subiu ao monte para... Isso aqui antes de acontecer os 10 mandamentos, antes de Moisés receber os 10 mandamentos, antes dele receber as leis do Senhor sobre o tabernáculo, né? Então Moisés subiu ao monte para se encontrar com Deus. E o Senhor o chamou do monte dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei para as asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, olha o desejo de Deus aqui para a nação: vocês serão o meu tesouro pessoal dentro de todas as nações. Olha o desejo de Deus: tornar aquela nação um tesouro pessoal de Deus. Todas as nações pertencem a Deus, mas a nação de Israel seria o tesouro de Deus, seria o tesouro pessoal de Deus. Bastava apenas obedecer, bastava apenas guardar a aliança. Vocês serão para mim, ele continua, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino
de sacerdotes. Fala comigo, o reino de sacerdotes. E uma nação santa. E essas são as palavras, né? Então, que Deus estava dizendo para Moisés falar para o povo. Então, aqui a gente vê Deus, o que Deus estava desejando para aquela nação. Um reino de sacerdotes. Quando a gente pensa na palavra sacerdotes, sacerdote, a gente já pensa naquela pessoa que tem autoridade diante de um rei. Né? Normalmente essa é a figura que nós temos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós olhamos para a figura do sacerdote, o que o sacerdote representa? Qual era a função do sacerdote? Tanto nos tempos de Jesus, né, nos tempos bíblicos, como hoje, em um sacerdote, onde assim encontra o império ainda. O que é a função do sacerdote? Ele ministra, ele é aquele que chega diante do rei, mas ele também é aquele que vai diante das pessoas. Nem sempre é o rei que se declara, que fala ali com as pessoas. Se tem o sacerdote. Levando para o contexto bíblico, o sacerdote era aquele que apresentava os sacrifícios a Deus, mas também era aquele que apresentava as leis para o povo, para aqueles que estavam ao seu redor. Então ele ministra, a função sacerdotal, o sacerdote é aquele que ministra a Deus e ministra as pessoas. Então faz assim comigo para você gravar bem o que é um sacerdote, porque nas próximas semanas a gente também vai falar sobre isso. O sacerdote tem a função de ministrar o coração de Deus, faz assim com a sua mão. Ministrar o coração de Deus, mas também ministrar as pessoas. Então é um relacionamento, nós estamos falando de relacionamento vertical e um relacionamento horizontal, né? Então, a gente vai ver daqui a pouco sobre isso, sobre que a função sacerdotal hoje, ela não é um ofício como o de pastor, como de alguém que exerce um ofício, mas ela tem a ver, mas é uma função para todos nós, e daqui a pouco a gente vai ver sobre isso. Mas aqui estava o desejo de Deus, que era o quê? Estabelecer uma nação santa e um reino de sacerdotes. Por que Deus queria um reino de sacerdotes? Por que esse era o desejo de Deus já lá no Antigo Testamento, no tempo de Moisés? Porque Deus queria ter pessoas que pudessem ter um relacionamento com Ele, mas que também pudessem ter um relacionamento com as pessoas. Alguém que alcançasse o coração de Deus e transmitisse o coração de Deus para as pessoas. Esse era o desejo de Deus, nada mais do que desenvolver um relacionamento com a nação de Israel. Mas aquele povo que ouviu a voz, e isso, depois você pode ler o capítulo 19 de Êxodo, depois de Deuteronômio, você vai ver que Deus vem se apresentar ao povo naquela montanha, mas ao ver aquilo acontecendo, como que Deus se manifesta? Aquela montanha pegou fogo, ficou cheia de fumaça, ela se estremecia, mas não era consumida. E o povo viu aquele sobrenatural também acontecendo. Do nada, uma montanha começando a tremer. Do nada, uma fumaça surgindo daquela montanha. E do nada, o povo ouvindo a voz de Deus. Só que o que aconteceu, queridos? Aquele povo rejeitou o relacionamento com Deus. Eles rejeitaram o relacionamento com Deus. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 5. Versículo 4 e versículo 5, está dizendo, então o Senhor, Moisés está falando com o povo ali, e ele diz, olha, então o Senhor falou com vocês, face a face, no meio do fogo, no monte. Naquela ocasião eu fiquei entre o Senhor e vocês. Aqui Moisés já estava falando com a nova geração. Aquela geração que rejeitou o Senhor, rejeitou um relacionamento com o Senhor na primeira vez. Já tinha sido exterminado, já tinha morrido no deserto. Aqui estava sendo levantada a nova geração. Então, Deuteronômio, ele repete muita coisa do que você já leu em Êxodo, em Levítico, porque Deuteronômio está sendo a Moisés repetindo
para a nova geração que estava no deserto, a aliança e tudo que eles deveriam fazer para conquistar a terra prometida. Então Moisés está falando, olha, naquela ocasião eu fiquei entre o Senhor e vocês para declarar-lhes a palavra do Senhor, porque vocês tiveram medo do fogo e não subiram no monte. Versículo 24, e vocês disseram, o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos a sua glória e a sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Então, eles tinham um entendimento que Deus falava com o homem e o homem ainda podia estar vivo. Porque eles estavam entendendo que Deus queria um relacionamento com o homem. Mas olha o versículo 27. O povo dizendo para Moisés, Moisés, é o seguinte, aproxime-se você e ouça tudo que o Senhor, o nosso Deus, disser. E você nos relatará tudo que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. Aqui, o que aquela nação, o que aquele povo fez? Ao invés deles se relacionarem com Deus, mesmo vendo todos os milagres que eles passaram, e aqui muitos eram crianças talvez, quando viram a praga no Egito, quando viram o mar vermelho se abrir, e eles foram crescendo diante ali do maná que ia caindo do céu, da água que brotava. Depois você vai ler lá. Você vai ver que o povo pede para Samuel um rei. E aí o Samuel fica triste, por quê? Porque aquele povo estava rejeitando o Senhor como rei. E Deus vira para Samuel e fala, Samuel, dá para o povo o que eles estão pedindo. É isso que eles querem? Vamos dar um rei para eles. Porque eles não estão rejeitando você. Eles estão rejeitando a mim desde o dia que eu os tirei do Egito. Então, aquele relacionamento que eles negaram, que eles não quiseram ter com o Senhor, o que trouxe, qual foi o resultado daquilo? Não houve transformação no coração daquela galera. Porque em menos de 40 dias, aquela galera que viu o sobrenatural de Deus acontecendo, já estavam adorando um bezerro de ouro. Então não houve transformação. Rapidamente eles esqueceram os feitos de Deus. Eles até se lembravam do que havia acontecido. Mas eles esqueceram no coração aquilo que Deus tinha feito. Porque aí era mais importante adorar um bezerro de ouro do que então adorar a Deus. Então não houve transformação. Eles não experimentaram milagres que o projetassem para o futuro. Eles apenas experimentaram milagres de sobrevivência para permanecer ali no deserto. O maná que caía do céu, a água e as roupas que não se desgastavam. Fora disso, ou as guerras nas conquistas. Mas nós vamos ver no decorrer de todo do Antigo Testamento que não eram poucos os casos onde toda a nação recebia um milagre, a não ser nenhum caso de guerra. Mas milagres individuais, como a gente vê depois no Novo Testamento acontecendo, de pessoas serem curadas, eram poucas pessoas que tinham este acesso. E normalmente as pessoas que experimentavam desses milagres, era por causa de um homem de Deus que era levantado, que tinha um relacionamento com Deus. Mas não porque o povo tinha um relacionamento, mas por causa de um homem de Deus que tinha um relacionamento. Então, ignorar aquele relacionamento fez com que o povo, entre aspas, parasse no tempo.
não desfrutasse de algo. Se nós formos pensar em geração, nós vamos ver que em toda a história, geração após geração, sempre houve gerações que se corrompiam diante de Deus. Quando a gente vai para a história dos reis, que depois de Davi, nós vamos ver ali a linhagem de Davi, foram poucos os reis que seguiram, né, o que o rei Davi havia estabelecido. Porque a maioria dos reis, isso estou falando ainda da linhagem de Jesus, que eram os reis de Judá, mas os reis do norte, lá das 10 tribos, que também se tinha um rei, e era a nação de Israel, todos os da tribo do norte, né, das tribos do norte, eles não andavam nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque eles rejeitaram lá atrás um relacionamento com Deus. Eles rejeitaram um relacionamento com Deus. Eles não desenvolveram este relacionamento. E eu ouso dizer que geração após geração deixaram de viver coisas preciosas em Deus por causa da falta deste relacionamento com Deus. Até que então Deus faz a maior oferta de amor, né, no seu plano de redenção, para quebrar esse ciclo de inconstância, para quebrar este ciclo de desobediência. Ele envia então Jesus para restaurar o relacionamento mais profundo com o homem. Então aqui eu estou trazendo uma base do Antigo Testamento para nós vermos que o relacionamento que Deus quer comigo e com você não é algo que acontece só a partir de Jesus, mas acontece desde o princípio, quando o homem cai, e Deus quer restabelecer um relacionamento com o homem, porque afinal o homem foi criado, né, quando eu falo homem, a humanidade, foi criado para se ter um relacionamento com Deus. Mas o pecado quebrou, o pecado rompeu isso, né? E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que o Antigo Testamento, ele é a sombra daquilo que está, aquilo que vai acontecer no Novo. Ou seja, o que acontece no Novo Testamento é impulsionado por aquilo que Deus já veio falando no Antigo Testamento, né? As profecias e tudo mais. Então nós vemos aqui que desde o começo, Deus quis se relacionar com o homem, mas o homem rejeitou. Eles tiveram temor ao Senhor, mas rejeitaram um relacionamento com o Senhor. E isso trouxe graves danos para gerações após geração, né? Geração após geração. Né? E como eu falei, claro que houve homens e mulheres, que nós vemos os relatos, a história na Bíblia, nós vemos que eles andaram com Deus. Mas o que é interessante é que antes de Jesus, apenas algumas pessoas se tinham um relacionamento com Deus. Apenas algumas pessoas experimentavam daquilo que Deus podia fazer. Mas agora indo para o Novo Testamento, nós vemos que isso se torna possível, não mais para algumas pessoas, mas para todos nós. O relacionamento com Deus se torna aberto para todos nós, porque Jesus, ele abriu um novo e vivo caminho, por onde eu e você podemos passar por este caminho e chegar até a presença do Pai e se tornar, né, um sacerdote. Ou seja, você não precisa ser um pastor ou um líder para ter um relacionamento com Deus. Todos nós aqui, nós podemos ter um relacionamento com Deus no nosso dia a dia. Todos nós aqui podemos ouvir a voz do Espírito Santo. Nós podemos estar num ambiente como esse, e eu estar aqui pregando aquilo que Deus colocou no meu coração, mas eu ficar naquilo que eu estudei, e você aí onde está, mesmo sem ser um pastor, ouvir nitidamente a voz do Espírito Santo, te dando uma direção, falando algo ao teu coração. Por quê? Porque em Jesus agora isso se torna possível. Este relacionamento com Deus, através do Espírito Santo, se torna possível. E aí nós vemos Pedro falar sobre isso. E quando nós olhamos para Pedro, aquilo que ele está ensinando na sua carta, nós vamos ver que ele lembra o desejo de Deus que foi falado lá na montanha, nos tempos de Moisés, há muitos e muitos anos antes.
Então nós, quando olhamos para a carta de Pedro, nós vamos ver que Pedro está ali lembrando aquilo que Deus falou, o desejo de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Preste atenção neste texto. Pedro está dizendo, olha, vocês, porém, são geração eleita, o quê? Sacerdócio real. Lembra lá? Um reino de sacerdotes. Agora já é uma geração eleita, sacerdócio real e o quê? Uma nação santa. Povo exclusivo de Deus. Qual era o desejo de Deus? Uma nação santa, o meu tesouro particular, o meu tesouro pessoal. E aqui então Pedro já está não dizendo o que Deus queria, mas afirmando o que nós somos. Porque Pedro está dizendo, olha, vocês porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Só que aí Pedro vai ampliando. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então note que Pedro entendeu o que Deus estava falando para o povo lá em Êxodo, lá no deserto, de ser uma nação santa, um povo escolhido. Pedro entendeu que ele já não estava mais expressando apenas o desejo de Deus, mas ele estava afirmando, olha, vocês são a nação santa, vocês são o povo escolhido de Deus. E aí Pedro aqui, ele ainda amplia um pouco mais o sentido revelado, ele revela um pouco mais o que era o desejo de Deus naquele tempo, que foi rejeitado por aqueles homens, mas Pedro já traz esse entendimento, trazendo a revelação, olha, vocês são povo de Deus, povo, nação santa, povo exclusivo, para revelar, anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a luz. Então Pedro já estava dizendo, olha, Deus quer te fazer, Deus está fazendo de nós uma nação santa. Deus está fazendo de nós o povo de propriedade exclusiva sua. De um reino, um sacerdócio real, um reino de sacerdotes, para anunciar a sua grandeza. Porque o sacerdote, ele tem a função do quê? Ministrar a Deus, conhecer o coração de Deus, mas também revelar este coração de Deus para as pessoas, ministrar às pessoas. Então agora aqui já não é mais um ofício de sacerdote, mas é uma função sacerdotal que está disponível para mim e para você. Para todos nós, ministrarmos o coração de Deus, mas também ministrarmos o coração das pessoas. De compartilhar, o que é este ministrar o coração das pessoas? Anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a luz. Sabe, queridos, lá no deserto, o povo rejeitou o Senhor. Mas agora Pedro está dizendo, olha, Jesus abriu o caminho para nós. Jesus abriu um novo e vivo caminho. O que o povo rejeitou lá atrás, agora nós podemos ter acesso. Eu louvo a Deus pela vida de Moisés, que escreveu a história, que fez algo sobrenatural no Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de Davi, que fez a história, que foi um homem segundo o coração de Deus. Eu louvo a história de tantos homens e mulheres que escreveram a história, tanto os que estão registrados na Bíblia, como nos dias, nos anos anteriores, nas décadas anteriores. Eu louvo a Deus pela história dessa galera que veio antes de nós. Mas, queridos, eu não quero que eles subam no monte por mim, porque eu quero subir junto com eles. Eu não quero que eles escrevam a história por mim. Eu quero escrever a história junto com eles. Em outras palavras, a minha oração nesses últimos dias tem sido, Senhor, aquilo que é para mim, eu quero fazer. Eu não quero que o Senhor levante outro para fazer o que eu tenho que fazer. Senhor, eu quero escrever a história.
Eu te louvo por homens e mulheres de Deus que vieram antes. Mas eu entendo, Senhor, que chegou o nosso momento. Chegou o meu momento, chegou o meu tempo de escrever a história junto com o Senhor. Chegou o meu momento de cumprir o teu chamado para a minha vida. Sabe, queridos, nós precisamos entender isso. Muitas vezes nós vivemos a nossa vida querendo que outros façam aquilo que Deus te chamou para fazer. E aquilo que Deus te chamou para fazer, se você não fizer, outros vão fazer. Só que você vai ficar lá, Deus não se lembra de mim, mas não sei o quê. Sabe, quando nós, semana passada falei aqui sobre dar autoridade suprema para o Espírito Santo, e com muito amor eu quero dizer para você, se essa semana você ainda não teve uma experiência com o Espírito Santo, se você não deu a autoridade suprema do seu coração para Ele, para você seguir as ordens dEle, para você acalmar o seu coração e ouvir o coração de Deus, você viveu uma semana perdendo tempo. Você perdeu uma semana na sua história, você perdeu na sua história uma semana a chance de escrever a história com Deus. Pastor, queridos, é verdade. Nós precisamos começar a pensar assim. Cada semana que a gente deixa de ouvir Deus, cada dia que a gente deixa de fazer a vontade de Deus, é um dia a menos que nós estamos tendo na nossa vida para escrever a história com Deus. E a gente fica postergando. Mas está difícil. Mas não sei o quê. Mas não sei o quê. Mas tem isso. Mas eu tenho que trabalhar. Mas as finanças estão difíceis. Mas é doença. Ei, preste atenção. Lembra que Jesus falou? No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus nunca for a autoridade suprema na sua vida, se Ele não for o primeiro, Ele nunca vai ser o segundo. Vou esperar melhorar um pouco mais para corresponder àquilo que Deus tem para a minha vida. Nunca vai acontecer, porque a tendência é de ir mal a pior. Você só vai experimentar o melhor se você estiver em Deus e correspondendo ao que Deus tem para a sua vida. Porque se você esperar algo deste mundo, não vai ter. Mas é que a economia vai melhorar. Gente, esquece. Lógico que nós oramos, lógico que nós cremos que as situações podem mudar, mas não vai ficar mil maravilhas. Por quê? Porque não é, a palavra de Deus diz, este mundo jaz no maligno. E o meu objetivo é te chacoalhar mesmo nessa noite. Se você ainda não tem tido experiências com o Senhor, se você não tem ouvido a voz do Senhor no seu dia a dia, você está vivendo a sua vida perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo de escrever a história. Você está perdendo tempo de mudar a história da sua família. Você está perdendo tempo de mudar a história dos seus filhos. Você está perdendo tempo de escrever a história, de mudar a história dessa cidade. Você está perdendo tempo de viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu não quero que outros escrevam aquilo que Deus me chamou para escrever. Que você possa ter isso no teu coração também nessa noite. Não deixe que outros escrevam aquilo que Deus chamou você para escrever. Não deixe que outros façam aquilo que Deus te chamou para fazer. Agora, queridos, como Pedro entendeu isso? Como Pedro entendeu sobre um relacionamento sacerdotal, de ter comunhão com Deus, ter comunhão com as pessoas? Como Pedro entendeu que esse relacionamento com Deus é para anunciar as grandes obras do Senhor? Aí a gente precisa ir para Atos capítulo 2, um texto muito conhecido. Como que Pedro entendeu que Deus nos chamou para este relacionamento profundo e compartilhar os seus feitos? Atos capítulo 2 responde. Mas antes, para que você possa entender um pouco melhor o que acontece em Atos capítulo 2,
Eu quero te lembrar o que Deus faz em Gênesis capítulo 11. Você conhece a história da Torre de Babel. E ali a Torre de Babel, o que é? Todos falavam em uma só linguagem, um só idioma. E eles estavam se unindo para construir uma torre que alcançasse os céus. E Deus ali na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles conversam e eles falam, olha, vamos descer lá e vamos confundir a língua dessa galera. E aí o versículo 9 fala que aquele lugar foi chamado de Babel, porque o Senhor confundiu a língua daquele povo. Ou em outras palavras, naquele momento, Deus criou os idiomas. Naquele momento, Deus criou ali o hebraico, o aramaico, o grego, o inglês, o português, enfim. Ali naquele momento, Deus criou os idiomas. Então, agora, tendo este entendimento, a linguagem diferente, cada povo tinha a sua linguagem, cada povo tinha o seu idioma. Vamos voltar para Atos capítulo 2. Quando Pedro entende o porquê o relacionamento com Deus era para anunciar as grandezas de Deus. Capítulo 2, a partir do versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo. Fala comigo, línguas de fogo. Se ajeita aí que o frio está deixando você molinho, né, com sono. Mas fala com força aí, línguas de fogo. Que se separaram e pousaram sobre cada um daqueles 120 que estavam reunidos. E todos ficaram o quê? Cadê o texto? E todos ficaram o quê? Cheios do quê? Então fala comigo, cheios do Espírito Santo. E eles começaram a falar em outras línguas. Olha que interessante aqui. A gente vê, então, o Espírito Santo vindo. No texto, neste texto, relata a vinda do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, que havia sido profetizado lá em Joel capítulo 2, versículo 26, 27, o Espírito Santo viria sobre toda a carne, os jovens iriam ter visões, os velhos iriam sonhar, enfim, ali a gente vê, e Pedro afirma no seu discurso, que aqui é o cumprimento da profecia de Joel. Então é incontestável aqui, que nós vemos a ação do Espírito Santo. Nós vemos uma evidência dessa ação do Espírito Santo. O som que veio naquele lugar, o vento que soprou naquele lugar, as línguas de fogo que aqueles discípulos viram acontecer. Então eles viram ali a ação total do Espírito Santo. Aí você esteja falando, pastor, legal. Mas o que tem a ver com o que a gente construiu aqui? A ação do Espírito Santo, com o que Pedro fala sobre ser sacerdotes. E aqui eu quero chamar a sua atenção para o verso 4. Coloca lá aqui, fazendo favor, Atos 2, versículo 4. Preste atenção neste texto. O texto diz, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas. Talvez quando a gente lê esse texto, ou por estar tão batido, de algo, vamos ser cheios do poder de Deus, vamos ser cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio como lá em Pentecostes, vamos ser cheios do Espírito Santo, e a gente fala, eu quero ser cheio do Espírito Santo, e a pergunta que eu faço aqui, quem gostaria de ser cheio do Espírito Santo? Amém? Todos nós gostaríamos. Mas aí quando a gente fala ser cheio do Espírito Santo, qual é a primeira coisa que você que tem o Espírito Santo começa a fazer achando que você está sendo cheio do Espírito Santo? E aí você começa a orar em novas línguas. A orar em novas línguas. Vamos lá, você que é batizado no Espírito Santo, vamos treinar por um minutinho?
Vamos lá, comece a orar em línguas. Você que é batizado no Espírito Santo, comece a orar em línguas. Em alta voz, quero ouvir a sua oração. E a gente vê então que isso é o Espírito Santo, é a evidência do batismo do Espírito Santo. Mas o que eu quero te chamar a atenção aqui, é que no versículo 4, essas noutras línguas não é o batismo do Espírito Santo, e sim o dom do Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo acontece no verso 3. Volta o verso 3 lá, Kiki, fazendo favor. O verso 3 fala, e viram o que parecia o quê? Línguas de fogo. E onde essas línguas de fogo repousaram? Sobre cada um deles. Quando Jesus recebeu o Espírito Santo, como que aconteceu? Uma pomba repousou sobre ele. Claro, queridos, que hoje uma pomba não vai pousar sobre você para você ser batizado com o Espírito Santo. Não vai aparecer uma língua de, pode ser que sim, mas talvez você não vai ver uma língua de fogo descendo sobre você. É algo que é a nossa fé, é gerada em fé, é a fé no nosso coração. Mas aqui no verso 3, a gente vê então o batismo no Espírito Santo. Agora, se o batismo no Espírito Santo acontece no verso 3, por que então, e eu quero que você preste atenção aqui, por que então, nós vemos no verso 4, falar que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas? Porque, queridos, ser batizado com o Espírito Santo é uma coisa. Ser cheio do Espírito Santo é outra coisa. A função do batismo do Espírito Santo e falar em línguas, como nós fizemos agora há pouco, tem uma função. Agora, ser cheio do Espírito Santo tem outra função. E é o que eu quero trazer aqui, que tem a ver com o que Pedro fala, para anunciar as grandezas de Deus. Olha por que Pedro entendeu. Versículo 5 e versículo 6 de Atos capítulo 2. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo, ouvindo-se este som. Qual o som? Da galera sendo cheia do Espírito Santo, do vento impetuoso que bateu naquele lugar, do poder de Deus que desceu sobre aquela galera. Ouvindo aquele som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa. Agora, por que eles ficaram perplexos? Pois cada um os ouvia falar em sua própria língua, ou no seu próprio idioma. Então, queridos, o que acontece no versículo 4? Eles começam a falar em línguas. De um certo modo, sim. Mas o ser cheio do Espírito Santo, ao eles estarem cheios do Espírito Santo, aquilo que falar em línguas para aqueles que estavam ali, era para falar no idioma que é daquela galera que estava lá. Para quê? Aí a gente vai no versículo 11. Que traz a resposta. Por que aquela galera estava entendendo no seu próprio idioma? Ou o que eles estavam entendendo no seu idioma, de nascença? Versículo 11. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos o quê? Declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Nós ouvimos, vou deixar o 11 lá, Kiki. Nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para quê? Para anunciar as grandezas, os feitos de Deus. Declarar as maravilhas de Deus. Ser cheio do Espírito Santo tem um único objetivo: ser empoderado pelo Senhor
para declarar as maravilhas do Senhor, para declarar os feitos do Senhor. Sabe, queridos, eu quero, antes da gente concluir, eu quero trazer alguns exemplos sobre esse cheio do Espírito Santo. Olha o que acontece com Pedro. Capítulo 4. Pedro, antes de escrever a sua carta e dizer que um reino de sacerdotes era para anunciar as grandezas de Deus. Capítulo 4, versículo 8, o próprio Pedro entende isso, e ele é cheio do Espírito Santo. E note que o que acontece quando o versículo 8 do capítulo 4 de Atos, coloca lá, que diz que então Pedro, cheio do Espírito Santo. Não, capítulo 4, versículo 8 de Atos. Muda lá, capítulo 4. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes às autoridades e aos líderes do povo. Ou seja, era fato que aqui Pedro não estava falando em línguas. Era fato que aqui Pedro não estava mostrando a evidência do Espírito Santo na sua vida. Mas o texto está dizendo que Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a fazer o quê? A falar às autoridades. E olha o que Pedro fala então, versículo 11, do capítulo 4. Ele está ali falando, autoridades, líderes, e está contando ali, e ele fala, e este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a falar o quê? As maravilhas de Deus. Qual é a maior maravilha de Deus? O sacrifício de Jesus. O amor, através da vida de Jesus, que alcançou a minha e a sua vida. Dizendo, olha, a salvação só é possível em Jesus. Aquele mesmo que vocês rejeitaram, que vocês crucificaram na cruz. Depois Paulo estava cego. Paulo teve um encontro com Jesus. Ele estava indo a caminho de Damasco, uma forte luz. Ele tem a sua experiência com Jesus. E a partir daquele momento, Paulo fica cego. E ele é levado então para uma casa. E ele fica ali 3 dias naquela casa. E então Deus também fala com Ananias, um homem de Deus, para vir orar por Paulo. Que até então Paulo estava sendo o perseguidor dos cristãos. E Ananias então chega para orar por Paulo. E o versículo 17 diz, então Ananias entrou naquela casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde você vinha. Enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Agora olha o que acontece no versículo 20. Paulo cheio do Espírito Santo. Verso 20, e logo começou a pregar nas sinagogas, dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Paulo é cheio do Espírito Santo. Ele passa um tempo com os discípulos, alguns dias com os discípulos, Pedro, Tiago, João. Ele passa ali para ouvir um pouco mais dos testemunhos daqueles homens de Deus. E a partir daquele momento, cheio do Espírito Santo, ele começa a ensinar, ele começa a pregar, ele começa a anunciar. Então os discípulos, todos eles experimentaram. Pedro e João haviam sido presos, eles foram presos e ameaçados de morte pelo Sinédrio, pelos os fariseus, os mesmos que mataram Jesus, que entregaram Jesus na cruz. Estava sendo confrontado agora por eles, e Pedro estava preso. E eles são libertos, porque não tinha como acusá-los, não tinha o que eles pudessem fazer. Mas olha o que diz Atos capítulo 4, versículo 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles, e capacita os teus servos, para o quê? Anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a sua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu povo, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Versículo 31. Depois de orarem, tremeu aquele lugar em que estavam reunidos,
E o quê? Todos ficaram cheios do Espírito Santo para se autopromoverem. Ficaram cheios do Espírito Santo para poderem dizer que eram pessoas santas. Não. Ficaram cheios, deixa o texto lá. Foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Sabe, queridos, o que eu quero trazer aqui para você nessa noite? Que Deus quer ter um relacionamento comigo e com você. Deus quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele, mas Ele também quer que nós tenhamos um relacionamento com as pessoas. Mas este relacionamento com as pessoas precisa ter um propósito. E o propósito é anunciar os feitos do Senhor com aqueles que estão ao nosso redor. Mas eu quero te chamar mais uma atenção. É muito provável, e ao você vir na igreja, você tenha orado: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Quantos já fizeram essa oração? Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Você ser cheio do Espírito Santo só tem um único objetivo: anunciar a palavra de Deus. Porque ser cheio do Espírito Santo não é, entendam bem, não é ser batizado com o Espírito Santo. Batizado com o Espírito Santo é presente de Deus. A evidência é o falar em outras línguas. Isso já está, é um presente, é um dom de Deus para você, é um presente. Que você acessa esse presente mediante a sua fé e você ora. E depois a gente vai ver lá nas cartas de Paulo falando que a oração em línguas é para nossa edificação, onde somente Deus entende essa oração. Isso é uma coisa. Agora, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do poder do Espírito Santo só tem um objetivo. Não é para autossatisfação, não é para autopromoção. Ser cheio do Espírito Santo é para anunciar as boas novas, anunciar os grandes feitos do Senhor. Porque aí a gente entende o que Atos capítulo 1, versículo 8 está dizendo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para ser o quê? Minhas testemunhas. Preste atenção, é o único texto na Bíblia que fala o porquê nós precisamos do poder do Espírito Santo. Para testemunhar os feitos do Senhor. Para ser uma testemunha do Senhor. O poder do Espírito Santo, queridos, é para nós testemunharmos o que Cristo tem feito nas nossas vidas. É para nós sermos encorajados a testemunhar aos nossos amigos, às pessoas que estão ao nosso redor, na fila do supermercado. É sermos encorajados para testemunhar sobre Cristo e não para ser um super cristão. Muitas vezes a gente vem aqui, preste atenção no que eu vou dizer. Eu não estou dizendo que isso é ruim, é bom, nós precisamos disso, porque um relacionamento com Deus é isso. Mas muitas vezes nós cantamos aqui lindas canções que falam: Senhor, quero ser cheio da Tua presença. Senhor, é na Tua presença que eu quero estar. Senhor, quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Enche-me, né? Aquela canção, tem uma canção que nós cantamos, faz de novo, Teu Espírito Santo vem, Espírito vem. Espírito vem, faz de novo, né? Algo novo. Mas, queridos, o poder do Espírito Santo só é ativado nas nossas vidas quando nós anunciamos o Evangelho. Vir para a presença de Deus é bom e é importante para o nosso relacionamento vertical com o Senhor. Mas Deus não nos criou apenas para um relacionamento vertical. Ele nos chamou também para um relacionamento horizontal. E neste relacionamento horizontal, não é para murmurar, reclamar, fofocar e ficar: tá vendo o que aconteceu? Não. Mas é para quê? Para você anunciar os grandes feitos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Anunciar corajosamente a palavra do Senhor. E eu quero concluir. Deus chamou o povo no deserto para um relacionamento.
Mas aquele povo do deserto rejeitou. Como consequência, por muitas vezes, eles se afastaram de Deus. Aquele povo rejeitou ao ponto de que aquela geração que saiu do Egito não chegou a entrar na terra prometida, porque eles rejeitaram um relacionamento com o Senhor. Eles deixaram de viver um sobrenatural que os projetassem para frente. Mas através de Jesus, Deus restaura esse relacionamento com o homem. E agora todos nós somos sacerdotes. Todos nós temos agora a função sacerdotal. Ser um sacerdote não é mais um ofício, uma pessoa ser separada para aquilo. Mas agora a função sacerdotal é para todos nós. Um relacionamento com Deus e um relacionamento com as pessoas. E isso só é possível através do Espírito Santo que está em nós. Isso só é possível através do Espírito Santo. Mas, se de tudo que eu falei, você não conseguiu gravar muita coisa, eu gostaria que você gravasse isso que eu vou falar agora. Queridos, o Espírito Santo dentro de nós, com a evidência, do falar em línguas, ele é para o nosso relacionamento com Deus. Aquilo que qual é o passo que nós temos que dar, o que nós temos que fazer. O relacionamento com Deus depende do quanto estamos sensíveis ao Espírito Santo. Depende o quanto o Espírito Santo é a autoridade suprema na sua vida. Depende o quanto você deseja conversar com Ele. Depende o quanto você deseja ouvi-lo. De parar aquilo que você está fazendo, de parar com as suas preocupações para ouvir. Este Espírito Santo está disponível para todos nós. Mas parar para ouvir, estar sensível à sua voz, tem a ver com um relacionamento que nós temos com Ele. Agora, o poder do Espírito Santo, ser cheio do poder do Espírito Santo, ser cheio do dínamos, da dinamite, que é o poder do Espírito Santo, ser cheio da presença do Espírito Santo nas nossas vidas, depende do quanto nós estamos ativando este poder nas nossas vidas. E este poder, ele é ativado quando nós compartilhamos os feitos do Senhor. Este poder, ele é ativado na nossa vida quando nós anunciamos o Evangelho. Este poder, ele é ativado quando nós anunciamos as maravilhas, quando nós falamos dos feitos do Senhor. E quando nós ativamos o poder de Deus, através do anunciar os feitos do Senhor, sabe o que acontece? Uma explosão de milagres. Porque quando nós olhamos para Atos, nós vamos ver que eram tantos milagres que os discípulos estavam realizando. Que as pessoas, elas levavam os enfermos e elas colocavam as macas no meio da rua. Que elas estavam crendo que se ao menos a sombra de Pedro projetasse naquelas pessoas, eles seriam curados. De tamanho era o poder do Espírito Santo na vida de Pedro, que estava sendo ativado, porque Pedro estava compartilhando o Evangelho. Quantos desejam ver pessoas sendo curadas? Você quer ativar? Quantos desejam orar e através da sua oração alguém ser curado? Sabe como isso vai ser ativado? Quando você começar a anunciar e compartilhar o Evangelho. Porque aí, queridos, nós podemos entender o que Jesus estava dizendo em Marcos capítulo 16. Versículo 15. Coloca lá, Ricardo, fazendo favor. Olha o que Jesus estava dizendo. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e façam o quê?
Preguem o Evangelho. Anunciem o Evangelho. Anunciem as boas novas a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Então, o que Jesus está falando? Olha, quando fizerem isso, quando o Evangelho for pregado, quando o Evangelho for anunciado, quando o Evangelho for compartilhado, então haverá uma explosão de milagres, os milagres acontecerão, porque Jesus continua no versículo 17, dizendo: e estes sinais acompanharão aos que crerem. Estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Queridos, o que estes sinais são? Nada mais do que uma explosão de milagres acontecendo. Mas esses sinais só são ativados quando eu sou cheio do poder de Deus. E este poder de Deus só é ativado quando eu anuncio o Evangelho, quando eu anuncio as boas novas. E anunciar o Evangelho nas nossas vidas só é ativado quando eu entendo que Deus me chamou para um relacionamento sacerdotal, aonde eu estou em comunhão com Ele e em comunhão com as pessoas. Você quer escrever a história dessa cidade? Você quer começar a orar pelas pessoas e elas serem curadas? Você quer começar a ver o sobrenatural acontecendo? Primeira coisa, não pense em você. Não pense na sua própria vida. Não pense no milagre para você. Comece a exercer a compaixão e pensar no próximo. Porque o poder de Deus só é ativado quando nós anunciamos o Evangelho. Mas pastor, eu que estou precisando do milagre. Ative o poder de Deus. Ativar o poder de Deus é ser cheio do Espírito Santo para compartilhar o Evangelho. Ative o poder de Deus. Faça aquilo que Deus está te chamando para fazer. Corresponda ao teu propósito em Deus. Pare de ficar olhando somente para o seu, para você, para aquilo. Ai pastor, mas está tão difícil, eu preciso correr atrás das minhas finanças. Ai pastor, mas eu estou doente. Ai pastor, mas eu tenho vergonha. Ei, você quer escrever a história com o Senhor? Você quer começar a viver o que Deus tem para a sua vida? Pare de olhar para o seu próprio umbigo e comece a olhar com os olhos do Senhor. E o que move o coração do Senhor é a compaixão aos próximos. É anunciar ao próximo. É falar do amor dele, os grandes feitos ao próximo. Porque nós somos, a Bíblia está dizendo, vocês, e eu me incluo nisso, vocês são a nação santa. Vocês são o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Vocês são sacerdócios reais para anunciar os grandes feitos do Senhor. As coisas não vão acontecer, não vão cair do céu. Você quer ver a sua célula crescer? Você quer ver essa igreja lotada? Comece a ativar o poder do Espírito Santo através da sua vida, compartilhando o Evangelho, tendo compaixão com o próximo. Pare de olhar somente para si e comece a olhar para o próximo. Porque quando eu dou, eu recebo de volta. Dê e de volta você terá. Medida recalcada, sacudida e transbordante.